Olá, turma, sejam muito bem-vindos. Eu, por várias vezes, andei a trabalho em uma fazenda sem saber o que eu deveria olhar, né? Eu ia, assim, mais perdido do que tudo e sendo totalmente complacente com algumas coisas que eu via. Por quê? Porque eu não sabia, às vezes eu estava meio perdido, às vezes eu não conseguia, né, ter uma opinião ou ter uma conclusão sobre aquilo que eu estava vendo ali em conjunto, às vezes, com outras pessoas. Então, o que acontecia, né? Eu andava o dia todo e no final do dia eu não tinha nenhuma conclusão, nenhum ponto de vista concreto sobre tudo aquilo que foi visto, né? Por exemplo, você tem alguma dificuldade para poder olhar, né, os animais, olhar para um lote de animais e saber se ele está performando ou não, né? Além de muitas outras coisas que a gente pode perceber aí quando a gente está andando por uma fazenda. A gente tem alguns indicadores visuais que isso dá para a gente uma direção, que isso dá um norte do que está, né, qual que é a tendência de resultado, como que as coisas podem estar acontecendo. E o que você avalia, né? Como é que você vai entender, através disso, se as coisas estão indo bem ou mal. Então, pessoal, essa é a série de vídeos, né? Adeus ao Turismo na Fazenda. É uma série de vídeos curtos, tá? Que vão te ajudar a saber o que vocês devem olhar e como vocês devem se comportar nessas avaliações do dia a dia, né, de uma fazenda de pecuária de corte. E o vídeo de hoje é o quê? É a estrutura do capim, a estrutura da planta. Por quê? Porque a gente está falando, né, que a principal fonte, né, uma das principais fontes de alimento dos bovinos é o capim, né, é a forragem. Então, ela precisa de estar no ponto certo de colheita, né, onde os animais vão absorver isso de uma forma melhor, isso vai ser transformado em ganho de peso, isso vai ser transformado em leite, isso vai ser transformado em desmama mais pesada, vai ser transformado em prenhez e outros, né, indicadores ou técnicos que têm relação direta com o resultado financeiro de uma fazenda. Então, pessoal, às vezes a gente, né, pensa aí, pô, mas espera aí, o que eu preciso de avaliar, né? O que é a estrutura da planta? Pessoal, é o seguinte, quando a gente pensa, por exemplo, né, num pasto que você vê esse horizonte, o que é o ideal, né, que a gente tenha? O ideal é que a gente tenha uma maior proporção de folhas, que é o que? A parte nobre da planta, é a parte mais rica nutricionalmente falando, né? E além de que a gente deve ter um pasto com uma maior disponibilidade de folhas, a gente tem que ter o quê? Um pasto homogêneo. Então, vocês podem ver que esse pasto está uma reguinha, né? Vocês podem ver que não tem aqueles vouzão de pica-pau, aquelas toceiras muito grandes, né? Às vezes você vai andando no pasto, tem uma reboleira aqui, tem uma reboleira ali, aí às vezes algum outro lugar, né? A terra está mais descoberta. E às vezes o que acontece? As pessoas confundem, né? Ela olha, por exemplo, um pasto com muito capim e pensa, não, mas espera aí, né? O pasto tá bom. Não, esse pasto não tá bom. Por quê? Porque conforme maior a idade da planta, né? Às vezes você vai ter um volume de massa maior, porém, o que está acontecendo com essa forragem? Você está perdendo qualidade, né? A gente está aumentando o quantitativo, porém a gente está perdendo no qualitativo. Por quê? Porque essa planta, ela está aumentando fibra, né? Ela vai ficar, teoricamente, né? Vamos falar a grosso modo, ela vai ficar mais dura, né? Então, ela é menos absorvida pelo animal. E além de que, né, quando a gente permite com que o capim passe da altura de recomendação de pastejo, o que é a tendência? A tendência é que ele alongue mais talo. Então, se a gente for pensar, né, aqui uma planta, o que acontece? Sempre que você alonga talo, né, que é a parte pior da planta, que você tem menos, né, menos folha, qual que é o cenário que a gente tem, né? O cenário que a gente tem é o seguinte, que você está alongando, você está aumentando a proporção da parte ruim da planta. Esse pasto, vocês podem ver, ó, ao contrário, né, desse aqui, ó, vocês podem ver que aqui está um pasto
bem mais homogêneo, vocês vão ver que tem uma disponibilidade maior de folha, né? Ele está aí dentro da recomendação de altura, de entrada e saída, de pré, né, e pós-pastejo. E quando a gente traz para essa situação aqui, ó, vocês podem perceber o que aconteceu, né? Sobrou muito capim, a gente não pode nem deixar sobrar, né? Por quê? Porque não tem interceptação de luminosidade na base da torceira. Então, o que acontece? O capim ele começa a o quê? A procurar luz, né? Então, ele alonga demais o talo, que é essa situação aqui que a gente está vendo. E aí, o que acontece quando eu estou alongando o talo? Eu estou piorando a qualidade da forragem. Por quê? Porque eu estou aumentando a fração fibrosa da planta, que é talo, e estou diminuindo folha. Sem contar que, quando você não tem luminosidade descendo para a base da torceira, o que acontece? Essas folhas que estão aqui embaixo, vou colocar aqui de vermelho para ficar mais fácil de vocês identificarem. Olha aqui para vocês verem, ó. Elas começam a morrer, por quê? Porque elas estão sombreadas. Então, se a gente for pensar que um braquiarão aí vai ter cerca, né, de 6 a 8 folhas, então é só você pegar um pé de capim, arrancar, né? Isso a gente chama de índice de área foliar, né? Quando a gente uma avaliação que a gente faz, né, se está descendo luz para a base da torceira ou não. E a gente fala o seguinte, que 95% da luz que chega, ela tem que descer para a base da torceira. Só que aí você pensa o seguinte, né, fala, pô, Diego, mas você está ficando doido, não tem como, né, eu mensurar isso. Claro que tem. É só você olhar aqui, ó, quantas folhas, tá, que estão em estado de senescência, quantas folhas que estão morrendo. Quanto mais folhas tiverem, menos luz está chegando. O ideal é que você tenha aqui, no máximo, 2 folhas, tá? Isso quer dizer o quê? Então, se a gente for pensar, né, que você tem 8 folhas e 4 estão mortas, teoricamente está tendo 50% de perda, tá? Levem dessa forma que fica mais fácil de vocês entenderem, ok? Então, você vai ter esse tipo de situação, né? Qual que é a proporção de folhas verdes e de folhas secas, de folhas mortas, de folhas em senescência que você tem quando você tem esse tipo de pasto? Ou você também poderia ter o quê? Um solo descoberto, tá? Que é, às vezes, um indício de quê? De superpastejo. Superpastejo, o que isso quer dizer? Mais animais comendo do que o pasto suporta. Tem mais gente na festa do que o tanto de comida que você preparou. Ok? Pessoal, então é isso. É um vídeo bem rápido. A gente falou de estrutura da planta, ou seja, alongou o talo, você aumentou a fração ruim da planta, a fração fibrosa que tem menos energia, menos proteína. Pasto, ele tem que ter o quê? Tem que ter folha e ele tem que estar sempre com corte homogêneo. E também a terra não pode estar descoberta, que tenha pelo menos ali um resíduo de palhada, né, para poder fazer aquela camada de proteção do solo e que esse pasto esteja pelo menos no mínimo com a altura, né, mínima de recomendação de pastejo. Beleza? Pessoal, grande abraço e até o próximo vídeo.